Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians bateu o martelo e definiu a situação do atacante paraguaio Alex Arce. E as notícias não são nada boas para o torcedor corintiano. Vou contar tudo para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta terça-feira, dia 13 de agosto. E a gente começa falando aqui, pessoal, sobre as negociações, né, entre Corinthians, LDU, Alex Arce. Questão de mais ou menos 10 dias, eu trouxe a informação aqui em primeira mão para vocês do interesse do Corinthians no atacante paraguaio de 29 anos, artilheiro no futebol equatoriano, artilheiro da LDU. Informação confirmada, né, pelo presidente da LDU, que deu entrevista, inclusive, dizendo que o Corinthians o procurou, que fez uma primeira oferta de 2 milhões e meio de dólares pelo jogador, né? E nessa primeira oferta foi recusada essa investida do Corinthians, o que é muito natural, muito normal dentro de qualquer negociação no futebol. Você manda a primeira oferta, o clube recusa, sobe o valor, sobe a proposta. O Corinthians enviou mais uma proposta perto ali dos 5 milhões de dólares, né, para ter o Alex Arce. Repito, um jogador que tem feito muitos gols no futebol equatoriano. Domingo passado marcou o 21º gol dele em 26 partidas pela LDU. E o Corinthians insistiu, era o plano A do clube. Bom, acontece que no último final de semana, um outro jogador da LDU, um outro atacante do clube, o Michel Estrada, ele se lesionou. E aí a coisa dificultou para o Corinthians. A LDU ficou pensando ali em quem poderia trazer, só que não poderia trazer ninguém, porque a janela de transferências lá no futebol equatoriano fechou no final de julho. Então eles não teriam peças de reposição. E aí ficou a possibilidade do Corinthians pagar 8 milhões de dólares, perto ali dos 45 milhões de reais, pela multa do jogador. E aí não teria o que fazer. Pagaria os 8 milhões de dólares à LDU, tiraria o jogador. Mas o Corinthians tirou o pé. Entendeu que não vale a pena fazer esse investimento, pagar 8 milhões de dólares no jogador, desistiu das negociações e vai seguir no mercado aí em busca de uma outra opção, uma outra alternativa, ou um plano B, um plano C, como queiram. O fato é que o jogador esteve até muito próximo, né? Demonstrou total interesse, disse que era a oportunidade da vida dele jogar no Corinthians, um atleta que se tornou profissional aos 26 anos de idade, né? Pouquíssimo conhecido, né, dentro do futebol, mas os números, né, do Arce falaram por si, né? Os números dele são excepcionais. Um jogador que faz gols assim, uma média dele é de um gol por jogo, né? Então, números muito bons e que poderia ajudar muito o Corinthians nesse momento, principalmente aonde o Yuri Alberto ainda se recupera de cirurgia, o Romero agora teve uma lesão muscular, ainda não se sabe a gravidade, se é um desconforto apenas, se é uma lesão mais grave, se é uma questão de mais tempo. O Alex Santana, por exemplo, teve uma lesão muscular e apontou uma lesão de nível 3, né, de grau 3, 3, 4 meses quase fora. Então, assim, é um jogador que praticamente ficou fora dessa restante da temporada. Vai voltar, a tendência, pode até voltar antes, mas a tendência é que volte no final de outubro, início de novembro, né? Então, o Corinthians perde um atleta muito importante, que é o Alex Santana, que chegou como titular. E agora vai seguir aí no mercado, buscando um novo reforço. A opção, né, que está sendo ventilada é a do Carlos Vinícius, né, o jogador lá do Fulham, que custa entre 3 e 4 milhões de dólares, né, ou de euros, talvez,
algo ali entre 18 e 25 milhões de reais, tá? Vamos trazer para o nosso a moeda, que é mais fácil o entendimento. Entre 18 e 25 milhões de reais. Não sei se é a solução, Carlos Vinícius. Talvez, em termos de números, isso é fato. Ele é abaixo do Alex Arce. Dentro do mercado, as opções são escassas, são poucas, né? O Corinthians tem uma demora muito grande nessa decisão em termos de centroavante. E hoje é uma unanimidade. O Corinthians cria oportunidades e não as transforma em gol. Então é visível, o torcedor pede, o próprio Ramon Dias entende a necessidade de trazer um centroavante, trazer outro atacante de beira de campo, né? Até mesmo tem essa história do Cuéllar. A questão do Cuéllar está tudo certo entre ele e Corinthians. A questão do Cuéllar é o Al-Shabaab fazer um acordo com o jogador e rescindir o contrato. Enquanto isso não acontecer, o Cuéllar não vem para o Corinthians. A mesma coisa é o Gonzalo Plata. Por mais que ele esteja forçando uma barra para vir jogar no Corinthians, as chances são muito pequenas, né? O Corinthians tem que pagar os 12 milhões de dólares lá pedidos pelo Al-Shabaab, pelo Al-Sadd, né? No caso do Gonzalo Plata, é o Al-Sadd. Então as portas vão se fechando e a janela está fechando, dia 2 de setembro. Né? Agora, com o Arce fora da possibilidade aí de acertar, porque a LDU quer apenas a multa e o Corinthians entende que 8 milhões de dólares é muito alto, o Corinthians começa a ficar sem muitas opções no mercado. Claro, a gente percebe aqui nos comentários, o torcedor, ele sugere muitos nomes. Mas, às vezes, são nomes que o clube não quer, são nomes que não agradam ao treinador. Né? A gente ouve todos os vídeos aqui, mas tem o fulano, tem o ciclano, tem o beltrano. Mas, às vezes, esse atleta sugerido pelo torcedor, ele não faz parte ali das análises do Cifute, não cai nas graças do torcedor, do treinador, né? Não é um jogador que a diretoria entende que vai chegar para resolver. Então, assim, apesar dos nomes sugeridos, né, não é através do torcedor que a diretoria se mexe para contratar. Eles têm ali o Cifute, que é o departamento responsável por levantar opções para a comissão técnica e a diretoria, apresenta esses nomes e, em cima dos nomes apresentados pelo Cifute, é que o clube vai em busca desse reforço. O fato é que está chegando ao fim da janela e o Corinthians, claro, ainda temos alguns dias aí, a janela fecha dia 2, temos mais 9 dias aí, aproximadamente, 9, 10 dias de janela aberta. Até lá, o Corinthians terá que resolver essa questão, porque caso contrário, ficará numa situação ainda mais difícil dentro do Campeonato Brasileiro. Tem as Copas, tanto a do Brasil quanto a Sul-Americana. Hoje tem jogo contra o Bragantino e não teremos um centroavante. Não tem um jogador de área. O Corinthians hoje jogará mais uma vez de forma ali, ou Thales Magno, ou um Pedro Henrique, ou um Giovani, ou o Wesley, né? Mas não são definidores, não são goleadores. Então o Corinthians precisa correr contra o tempo para poder trazer um centroavante, tá bom? E eu volto às 8 da noite no pré-jogo aqui do 12 em Campo, com a escalação ao vivo para vocês, com todas as informações de Red Bull Bragantino e Corinthians lá no estádio Santa Cruz, antigo estádio Santa Cruz, né? Hoje é Arena Nicknet. Então, a gente chega aqui às 8 da noite, eu espero você, deixe seu like. Se você for novo, será muito bem-vindo se inscrevendo aqui no canal. Legal? Até mais tarde, 8 da noite eu te encontro aqui. Tchau.